Língua Portuguesa. Redação. Livro B. Lição 4. Aula 2. Olá! Hoje eu vim pensando. Vocês já pararam para pensar como a gente consegue aprender tanta coisa sobre a vida? Como a gente deve se vestir para ir a um determinado lugar? Como a gente deve se comportar nos diferentes lugares? Como conversar com uma criança? E com um adulto? E com um desconhecido? Muitas dessas coisas ninguém ensina, não é mesmo? A gente só aprende. Sempre tem um ou outro que não aprende, ou que sabe o que é certo, mas não faz. E como a gente aprende tanta coisa, hein? O que vocês acham? Eu não estou falando das coisas que a gente aprende na escola. Eu estava pensando nas coisas que a gente aprende. Nessas coisas. Só porque a gente nasceu numa família, porque a gente participa de um clube ou de uma igreja, ou gosta de esportes. Aquela história do futebol. É por isso que eu estava pensando nessas coisas, não é mesmo? Correção do dever de casa. Na última aula, nós estávamos organizando uma lista. Quando nós terminamos, a lista estava assim. Vamos ver? Na lista original estava tudo misturado. Itens relacionados com a escola e outros que não tinham nada a ver. Nós separamos um do outro e depois fizemos outra separação. Vocês lembram? O que devemos e o que nós não podemos fazer. E o que nós aprendemos com esse exercício? Isso mesmo! Nós aprendemos que para escrever é importante organizar a informação. Primeiro a gente lista ideias, mas depois a gente tem que ir separando, cortando. Aqui nós ficamos com os itens da escola. Vamos ver. O que devemos fazer na sala de aula? Arrumar as carteiras, formando filas bem bonitas. Deixar a sala sempre limpa. Chegar no horário de aula, sem atraso. O que não podemos fazer na sala de aula? Cuspir no colega do lado, ou da frente ou de trás. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. O que não diz respeito à sala de aula? Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Esperar a vez de falar para não fazer feio. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Ajudar os pais nas tarefas de casa, sempre que necessário. Jogar o lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Nós separamos os itens da escola e depois separamos os itens que devemos dos itens que não podemos fazer na sala de aula. Vamos ver. O que não podemos fazer na sala de aula? Cuspir no colega do lado, ou da frente ou de trás. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. Assim fica mais fácil para organizar as ideias, para ler, para entender e para escrever. Porque se estiver tudo misturado, fica muito confuso, não é mesmo? Separado assim, fica mais fácil para explicar e para lembrar. Mas vocês tinham um outro desafio, não é mesmo? Vamos ver o nosso livro. Na página 58 do livro, vamos ver. É o dever de casa. O objetivo é tirar as palavras desnecessárias. O que são palavras desnecessárias, Alfa? Que a gente não precisa, que pode cortar.
Mas por que podemos cortar? Se cortar, a gente continua entendendo. Não atrapalha. Isso mesmo, muito bem. Muitas vezes os detalhes podem atrapalhar. O objetivo desse exercício aqui é nos ajudar a entender qual a parte mais importante da mensagem. A parte essencial. Essa a gente não pode tirar. Vamos ver então como vocês fizeram? Alfa, o que é essencial nessa frase? Arrumar as carteiras. E por que arrumar as carteiras é a ideia mais importante aqui? Arrumar é colocar em ordem. Pode ser em fila ou não. É uma forma de entender. A ação mais importante aqui é arrumar. Manter as carteiras arrumadas. Bagunça não combina com a sala de aula, não é mesmo? Agora, não precisa arrumar sempre em fileira. Você pode arrumar de várias formas. Depende do que nós vamos fazer na aula, não é? Entendam o que estamos fazendo aqui. Nós estamos limpando uma lista de instruções, de normas, regras. E o nosso critério vai ser o que é essencial. O que é mais importante? O Alfa disse correto. O importante é a mensagem. Arrumar as carteiras. Se é em fila ou não, depende. Beto, e como você cortou essa frase? O que você manteve e o que você retirou da frase? Eu fiquei em dúvida. Eu fiz 2 frases. Eu entendo. Se você só disser não cuspir, todo mundo entende. E é o correto. A gente não deve cuspir no chão, nem na sala, muito menos nos outros. A gente deve cuspir num lenço ou na pia, não é? O que vocês sugerem? Vamos ver. Atravessar a rua com atenção. Assim está bem. Atravessar a rua com cuidado. Está bem. Nós não precisamos de muita atenção. Mas, peraí, atenção e cuidado são a mesma coisa? Será? Acho que não. Atenção é para ver os carros. Cuidado é para andar direito, para não correr, não cair. Muito bem observado, Alfa. Nós precisamos manter quase tudo dessa frase, não é? Esperar a vez de falar para não fazer feio. Frase grande, não é mesmo? Mas qual a ideia principal? Isso mesmo, esperar a vez de falar. Faz falta dizer para não fazer feio? Não faz, não é mesmo? Eu acho que basta dizer esperar a vez de falar. Agora temos um desafio. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Alfa, qual é a principal mensagem dessa frase? O shampoo. Lavar a cabeça com shampoo. Não faz. A gente lava cabelo no banho. Muito bem observado, Beto. A gente pode lavar só o cabelo, sem tomar banho, mas isso é muito raro. E o nosso recado aqui se refere ao shampoo e não ao banho. Então vamos escrever a nossa frase. Professora, mas precisa mesmo lavar a cabeça com shampoo? Muito boa pergunta, Alfa. Será que é preciso lavar os cabelos com shampoo? Professora, e precisa lavar os cabelos sempre que toma banho? Vocês são muito espertos. Vocês prestam atenção em tudo. E estão querendo aprender e questionar. Estão aprendendo a questionar. Porque questionar significa o quê, meninos? Duvidar. Perguntar para saber mais, para saber melhor. Nós temos 2 questões importantes. Vamos ver? Shampoo ou não shampoo?
Precisa lavar a cabeça sempre que toma banho? Eu vou dizer para vocês o que eu sei sobre isso, mas depois vocês devem pesquisar mais. Sabão ou shampoo? Se for só para limpar os cabelos, não precisa shampoo, basta sabão. O sabão tira a sujeira. Shampoo ou não shampoo? Precisa lavar a cabeça sempre que toma banho? E precisa lavar a cabeça sempre que toma banho? Também não. Nós lavamos a cabeça se o nosso cabelo está sujo, se ele estiver engordurado, mas não precisa ser todo dia. Então, meninos, como fica a nossa frase? Vamos mantê-la assim? E essa agora? Vamos ver. Tratar mal a professora dizendo palavrões. Qual é a mensagem principal? Isso mesmo. Não tratar mal a professora. Respeitar a professora. Vamos escrever de forma positiva, então, indicando o que deve fazer? Ajudar os pais nas tarefas de casa sempre que necessário. Como nós podemos dizer isso de maneira resumida? Qual é a mensagem mais importante? Ajudar os pais em casa. Ajudar nas tarefas da casa. Ah, já sei. Ajudar em casa. Mais simples. Ajudar em casa. Diz tudo, será? Acho que não. A gente ajuda nas tarefas da casa. Elas são obrigação de todos. É como ajudar na sala de aula também. Por falar em sala de aula, vejam aqui o próximo tópico. Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. E você? Você está nos acompanhando? Você está entendendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando a ideia principal e resumindo as frases para escrever apenas a ideia principal, o que é essencial para entender. Vamos ver? Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. O que é essencial nessa ideia? Sala limpa. Deixar a sala limpa. Deixar a sala sempre limpa. Puxa, essa foi boa, mas realmente temos que pensar. Sala limpa. O que vocês acham? É pouco, não é? Não diz o que fazer. Deixar a sala limpa. Essa está melhor. Dá para entender melhor. Vamos ver essa terceira frase. Deixar a sala sempre limpa. Esta é muito melhor. Deixar a sala sempre limpa. Vamos escolher esta. Sempre não é só às vezes. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Alfa, como nós podemos retirar daqui as palavras desnecessárias? Jogar lixo no chão. Não fica certo. Parece que é para jogar lixo. E o que nós precisamos fazer então? E você? Como você fez? Não? Ah, entendi. Não jogar lixo no chão. É isso? Fica bem assim, não é mesmo? E agora temos nossa última frase. Vamos ver. Chegar no horário da aula sem atraso. O que significa chegar no horário? Exato. Chegar no horário significa chegar na hora. Precisamos colocar sem atraso na frase? Não precisa. Vamos cortar. Chegar no horário da aula. Disse tudo. Se tiver mais alguma coisa, estraga. Agora nosso quadro já está pronto. Vamos ver o que foi pedido no dever? Reescreva sua lista retirando todas as palavras desnecessárias de cada item. Isso mesmo, reescrever a lista
tirando as palavras desnecessárias. Desnecessárias que não são necessárias. Foi o que nós fizemos. Agora vamos reler comparando e vendo o que nós fizemos. Observem como eu vou ler. Observem como a leitura da segunda frase fica muito mais forte. Arrumar as carteiras formando filas bem bonitas. Arrumar as carteiras. Arrumar as carteiras. É um comando claro, objetivo. Cuspir no colega do lado ou da frente ou de trás. Cuspir só no lenço ou na pia. Cuspir só no lenço ou na pia. Será que precisamos dessa palavra? Só. Não está demais? Vamos ver. Cuspir só no lenço ou na pia. Cuspir no lenço ou na pia. Acho que nós podemos tirar o só. O que vocês acham? Vocês estão vendo como o processo de escrever é longo? Então, a gente escreve, reescreve, aí a gente vai lá e lê de novo, a gente ouve o que a gente escreveu, a gente pensa em quem vai ler. Então vamos ouvir o que nós escrevemos? Atravessar a rua com muita atenção e cuidado. Atravessar a rua com atenção e cuidado. Esperar a vez de falar para não fazer feio. Esperar a vez de falar. Na hora do banho, lavar os cabelos com shampoo. Lavar os cabelos com shampoo. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. Não tratar mal a professora. Ajudar os pais nas tarefas de casa, sempre que necessário. Ajudar em casa. Ficou bem melhor, não foi? Frases curtas, só o essencial. Assim, a pessoa tem mais chance de prestar atenção no que queremos dizer. Deixar a sala de aula sempre limpa. Um lugar limpo é sempre mais agradável. Deixar a sala sempre limpa. Jogar lixo no chão, deixando tudo emporcalhado. Não jogar lixo no chão. Chegar no horário da aula, sem atraso. Chegar no horário da aula. Agora só falta a gente acertar o nosso quadro. Antes ele estava assim. O que devemos fazer na sala de aula? Arrumar as carteiras, formando filas bem bonitas. Deixar a sala sempre limpa. Chegar no horário de aula sem atraso. O que não podemos fazer na sala de aula? Cuspir no colega do lado ou da frente ou de trás. Tratar mal a professora, dizendo palavrões. Frases muito compridas, não é mesmo? Agora vamos ver como fica com as nossas frases mais curtas? O que devemos fazer na sala de aula? Arrumar as carteiras, deixar a sala sempre limpa, chegar no horário da aula. O que não podemos fazer na sala de aula? Cuspir no lenço ou na pia. Não tratar mal a professora. Ficou bem melhor, não foi? Da próxima vez que forem escrever a Declaração dos Direitos da Água, eles podem convidar vocês para ajudar, não é mesmo? Quem sabe nós podemos escrever frases desse tipo, para todo mundo lembrar com mais facilidade. Mas para isso nós precisamos treinar muito, escrever muito e, sobretudo, ler muito. E por falar em ler, nós ainda não terminamos a nossa leitura. Vocês se lembram do nosso livro? Vocês se lembram de onde nós paramos? Eu me lembro. Nós estamos lendo o livro Futebol, um símbolo mundial. Pedro Krause e Roberta Triches. Ilustrador Guto Lins. Isso mesmo, eu me lembro. Nós paramos na página 15. Eu estava falando das grandes construções históricas.
Mas antes de voltar a ler, vamos pensar? Nós lemos um texto sobre os direitos da água. Nós fizemos um trabalho sobre regras de convivência na escola e em outros lugares. E agora estamos retomando a nossa leitura do livro sobre futebol. Futebol, um símbolo mundial. E há outros símbolos, outros monumentos. Para que eles servem? Por que nós entendemos esses símbolos? O que eles nos dizem? O que eles têm a ver com o nosso comportamento? Com respeitar ou não a água? Respeitar ou não os colegas? É sobre isso que nós vamos ler. Prestem bastante atenção e acompanhem a leitura comigo. Aqui nós vamos conhecer alguns monumentos que formam o nosso patrimônio cultural. Sim, senhores, patrimônio cultural. Nós vamos conhecer melhor o sentido dessa palavra. Todos prontos? Em São Paulo, existe um monumento em homenagem à independência do Brasil. É um monumento que lembra um acontecimento que alguns consideram que tenha sido o início da nossa nação. Ele se chama Monumento do Ipiranga. Foi inaugurado em 1926, pouco mais de 100 anos depois da independência do Brasil. Esse monumento é uma estátua que mostra Dom Pedro I dando o famoso grito de independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga. Independência ou morte! A estátua mostra como alguns brasileiros dos anos 1920 imaginavam essa cena. Eles viam Dom Pedro I como grande herói da independência. Mas será que Dom Pedro I fez a independência sozinho? Em Brasília, capital do Brasil, há um monumento para homenagear não apenas uma pessoa, mas um grupo. O monumento se chama Os Candangos. Ele foi erguido em 1959, em homenagem aos trabalhadores que ajudaram a construir a capital do país. Esse monumento é uma estátua de 8 metros de altura, formada por 2 pessoas, cada uma segurando uma lança. Ele fica na chamada Praça dos Três Poderes. Essa praça é o local onde ficam os governantes do Brasil. Um monumento pode ser considerado um patrimônio histórico. Mas o que é patrimônio histórico? Talvez você já tenha ouvido falar na palavra patrimônio. Você sabe o que ela significa? A palavra patrimônio vem de uma palavra em latim que significa tudo o que pertence ao pai ou chefe da família. Ou seja, patrimônio eram os bens de uma família. Por exemplo, uma casa é um bem da família. Um carro é um bem da família. Mas, com o tempo, a palavra patrimônio começou a ser usada para falar dos bens de um povo. As pessoas queriam valorizar algo importante para um povo, algo que ligava as pessoas a uma nação. Então, os objetos históricos que poderiam ajudar a mostrar o que é a nação passaram a ser considerados bens do povo. Passaram a ser patrimônio do povo. Surgiu assim a ideia de patrimônio histórico. Patrimônio histórico é um bem de uma nação ou de toda a humanidade. É um bem importante para a história de um povo. Será que a água é um patrimônio da humanidade? Um patrimônio histórico? Que tipo de patrimônio a água deveria ser? Primeiro, as pessoas só consideravam como patrimônio histórico objetos concretos. Esses objetos eram vistos como belos. Eram vistos como algo que deveria servir de modelo para o povo. Podiam ser pinturas, estátuas, esculturas, prédios
ou outras construções. Esse tipo de bem é chamado de patrimônio material. Esses bens materiais são considerados importantes. Isso porque eles ajudariam a unir as pessoas em torno de algo que representaria a nação. Hoje, o Brasil tem 14 patrimônios mundiais culturais e 7 patrimônios mundiais naturais. Será que você conhece alguns deles? Patrimônio Mundial Natural do Brasil: Amazônia Central, Cerrado, Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas, Ilhas Atlânticas, Fernando de Noronha, Pernambuco, e Atol das Rocas, Rio Grande do Norte. Reservas de Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, Bahia e Espírito Santo. Reservas de Mata Atlântica no Paraná e em São Paulo. Parque Nacional do Iguaçu, Paraná. Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Patrimônio Mundial Cultural no Brasil: Centro Histórico de São Luís, Maranhão. Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Praça de São Francisco, Sergipe. Centro Histórico de Salvador, Bahia. Paisagem Urbana do Rio de Janeiro. Cais do Valongo, Rio de Janeiro. Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais. Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Minas Gerais. Centro Histórico da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Conjunto Moderno da Pampulha, Minas Gerais. Ruínas de Missões Jesuítas, Rio Grande do Sul. Centro Histórico da cidade de Goiás, Goiás. Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal. A lista de patrimônios da humanidade mostra que é importante valorizar os mais diferentes povos. É importante preservar as mais diferentes culturas. Juntas, essas culturas formam um grupo muito maior, os seres humanos. Um grupo que é diferente dos outros animais do planeta por causa da cultura. O futebol é um laço que pode unir diferentes povos e culturas. Não importa se torcemos pela seleção brasileira, não importa se torcemos pela seleção argentina. Pensando bem, será que você é tão diferente dos meninos argentinos que ficaram em silêncio quando o Brasil fez o gol? Resumo da aula. Nesta lição, vocês aprenderam um conceito muito importante. Um não. 2. O conceito de cultura e o conceito de patrimônio. Patrimônios são bens materiais, coisas que têm valor, mas também podem ser bens culturais. E para ter valor é preciso que todos valorizem, respeitem e cuidem. A água. A água é um patrimônio da humanidade. A escola é um patrimônio da sociedade e a família também. Essas instituições têm valores, as regras da escola, os combinados, aquilo que pode e que não pode. Isso vem desses valores. Guardem bem essa lição de hoje. Nós somos um povo e uma sociedade porque nós temos valores em comum e, portanto, nós devemos respeitar esses valores. Sejam os valores de respeito à água, sejam os valores de respeito à escola, aos professores e aos colegas. Por hoje ficamos por aqui. Até nossa próxima aula.